caminho, aí Deus permite alguém, é que Deus até te tira da visão que você está. Eu falei, ele não sabe o que quer. Aí ele depende do João, depende da Maria, do Stefano, depende do cara, depende do outro, fica dependendo de um monte de gente e não depende da minha palavra. Aí o Senhor não sente firmeza em você, porque você é fraco, porque eu sou fraco. Quem está entendendo isso? Amém? Amém. Eu digo porque eu era assim. Eu ficava na dependência dos outros. Ficava na dependência de pessoas que revelavam, pessoas que profetizavam. Hoje fico na dependência da palavra. Quando o homem é de Deus, está na palavra e prega, ele revela para mim pela palavra, é de Deus. Mas quando está condizente com o que eu estou fazendo. Vou dar um exemplo. Fomos pregar na missão esses dias. Deus usou uma senhora, mulher de Deus, humilde de Deus, ela de cadeira de roda, falou, pastor, fica tranquilo, porque muito financeiro Deus vai te dar e continua nessa posição que Deus está vendo, e Deus está nesse negócio, e chorou, falou mistério, Deus vai contigo, subi no altar e preguei, amém. Eu já estava esperando aquela profecia, porque isso está dentro do meu programa, isso está dentro do meu propósito, eu não estou atrás de dinheiro, eu estou procurando ser forte, é isso que eu quero pregar para vocês. Então vocês vão ter que criar posições para ser forte. Quem está entendendo isso? Amém. Eu quero que vocês criam. Então o tema é criando posições para sermos fortes. O que é criar? Primeiro aqui vou dar uma ênfase no tema. O que é criar? Você pega uma coisa e cria. Olha, eu criei isso, eu criei aquilo, eu criei uma casa, eu criei uma estrutura, ou isso ou aquilo. É criar. Você sabe o que é? Criar posições. É certas posições, certas coisas. Você que tem que criar. Eu não posso ficar criando para você. Isso aqui que eu estou criando, de nós fazermos em círculo, essas mensagens, primeiro, segundo, terceiro nível até o sétimo, eu que criei. Eu estou criando posições para vos ensinar no momento certo, na padronização certa. É ministerial, tem o respaldo bíblico. Então eu quero te ensinar por isso aqui, ó. Você já leu várias vezes aqui e vamos ver se você conseguiu ver isso. Eu não tinha conseguido ver, mas hoje o Senhor me mostrou. Vamos ver se você conseguiu ver isso aqui. Primeiro, Abacuque capítulo 2. Sobre a minha torre de vigia estarei. Às vezes você já até pregou isso, você já ouviu essa mensagem. Mas vamos abrir esse texto, como você jogar pipoca no azeite quente. Vamos abrir. Sobre quer dizer acima de tudo. Sobre essa Bíblia eu tenho a minha mão. Sobre a minha torre. Diga assim, minha. Diga torre. Minha é o que é meu. Minha casa é minha. Minha gravata é minha. Minha Bíblia é minha. Torre, o que é torre? Torre é algo forte, algo grande, algo de estrutura, algo alto, algo que tem torre. Olha que torre! Aonde você viu cair torre? É difícil que é uma torre. Torre, mas ele está dizendo sobre a minha torre. Diga assim, minha torre. Minha torre. Sabe por que eu quero te ensinar isso? Você vai criar essa posição. Você vai criar uma torre para a tua vida. Mas essa torre vai ser sua. Eu tenho a minha própria torre. Eu não vou ficar me espelhando na torre do presbítero. Eu não vou querer me refugiar na tua torre. Eu não vou ficar atrás somente da sua bênção. Eu crio a minha própria torre. Eu estou criando a minha torre. Eu estou criando o meu ministério particular, a minha maneira de expressão, a minha maneira de ser. Porque chega uma hora que você vai estar numa certa situação que você não tem, digamos, o pastor Hermes ou o presbítero do lado, ou a mulher não vai ter o presbítero, não vai ter a mulher, a minha esposa não vai ter, aí você tem a sua própria torre, o seu próprio ministério, você olha para um lado e para o outro para Jesus, peraí, eu tenho minha torre, eu tenho minha autoridade, a minha autonomia em Jesus Cristo, e eu digo que eu vou vencer em nome de Jesus, porque agora eu aprendi, amém? Aleluia. Então a torre é tua, ela é tua. Você não vai depender da minha torre, você não vai depender do meu ministério. Isso que eu estou fazendo é o meu ministério que Deus deu para mim, que eu estou compartilhando com vocês. Eu já criei isso. É uma criação minha diferente. É diferente. Então na minha casa eu estou criando uma torre. Essa torre é forte. Hoje já mandei uma mensagem, já gravei uma mensagem hoje. É uma torre minha que eu estou compartilhando com meus irmãos, mas quero que todos sejam fortes. Porque daí não vai ficar reprovando no pré, na escolaridade do primeiro ano, segundo, que daí, porque senão é decepcionante para mim. Como que está os obreiros do pastor? Como que está os obreiros do pastor? Ele prega e não cria-se uma torre, não tem uma fortaleza. Então nós temos que criar posições. Qual é a posição que nós temos que criar? Cada um de nós temos que entender esse mistério para nós ser forte, definitivamente, e o diabo ser fraco na nossa vida. Escute aqui, sobre a minha torre de vigia. O que é vigia? Você está olhando, peraí, eu tenho a minha torre e nela eu estou vigiando. Ela teve um sonho comigo, de que quebrou a perna, uma coisa assim, tal, eu já estou vigiando. Eu não vou passar na frente de carro,
eu vou vigiar com o carro. Hoje o carro já patinou, entrou num buraco, eu vou vigiar aqui, vai voltar. Ali estava numa subida, o carro querendo voltar para cá, eu pera, eu estou vigiando. Eu criei a minha torre de vigília, eu estou vigiando. Entendeu? Eu vou vigiar quando passar debaixo de uma porta, eu vou, quando sair de casa, eu me proteja, entende? E etc, etc, etc. Eu estou vigiando. Quando eu vou num negócio que aparentemente é suspeito, se eu tiver que entrar numa mercearia e tem um monte de pessoas, vou dar um exemplo, tomando cerveja, e era o meu ponto fraco antes, eu vou vigiar, vou entrar e já corro, certo? Quando vir uma proposta para mim, eu escuto aqui, vem uma proposta financeira para mim, nossa, é de Deus, não, pera aí, vou vigiar, vê se é de Deus, porque o diabo é dono do mundo aí fora, certo? Deus é dono de tudo, mas só que o mundo está na mão do diabo. Pode vir uma proposta para você e para mim, se você não tiver uma torre forte, essa torre é sua, você não estiver vigiando, você aceita tudo. Aí você aceita qualquer revelação, qualquer profecia, qualquer chamado. Ah, mas Deus preparou outra coisa melhor. Mas qual Deus? O Deus com letra maiúscula que tem nome, ou o Deus com letra minúscula? O Deus da primeira pessoa da Trindade, ou o Deus da primeira pessoa da divindade, quem criou os céus da terra? Ah, mas me pregar uma mensagem bonita, a pessoa falou com retórica, e daí? Eu tinha algumas mensagens de alguns pregadores, vamos dizer, não vou dizer o nome, alguns pastores aí que são bênçãos no Brasil, que está no meu computador hoje, eu só fiz, deletei. Sabe por que eu deletei? Porque eu não preciso me apoiar nas torres deles. Eu já tenho a minha própria torre, meu próprio ministério. Eu prego, eu estudo. Agora, se vocês tiverem uma mensagem, ó, a do Johnny não deletei, a do Vanderlei não deletei, que são meus alunos que aprenderam a pregar, do Daziel que está na penitenciária eu não deletei, está lá as mensagens. Eles estão na penitenciária, erraram, desobedeceram a ordem do pastor, desobedeceram Deus, estão pagando preço, mas eles têm probabilidade de retornar. Mas a mensagem deles estão lá, certo? A mensagem deles está lá e eu posso usufruir dessa mensagem a qualquer momento. Mas por que caíram, voltaram para trás? Porque não criaram para si uma torre, não criaram posições, uma posição, algo para ele ser forte. Vou dar um exemplo, tem um triplé na minha frente. Se tivesse 2 pés ia cair, tem 3. Os japoneses eles trabalham no triplé, na pirâmide. Eles fazem 3 tipos de negociação. Se um for fraco, o outro sustenta, certo? Então, um triplé, você cria uma posição, espera aí, eu tenho um ministério, é um ministério forte, é o ministério da palavra, porque a palavra passará os céus e as terras, mas as minhas palavras não vão cessa a revelação e cessa a profecia, mas a minha palavra não cessará. Então, se não estiver firmado lá na palavra, só vai parar isso aqui na terra quando o Espírito Santo sair da terra, mas quando o Espírito Santo sair da terra, a noiva saiu. Então, você faz parte de uma noiva. Eu não faço parte do ministério denominacionalista, eu faço parte de uma noiva. Você faz parte de uma noiva. Então você tem que criar posições para você ser forte a cada dia e se converter mais para você fortalecer os seus irmãos. Porque um fraco não fortalece quem está fraco. Um cego não tem como guiar outro cego. Então eu tenho que ficar forte a cada dia mais. Eu tenho que transmitir isso. Eu tenho minhas deficiências do físico, tenho minhas deficiências de guerra, de luta, mas eu estou constantemente pregando para me ficar forte. Então, alguém, tem muitas pessoas que estão vencendo, tem dezenas de pessoas que estão vencendo a vida que ouviram a minha mensagem. Estão em outras igrejas, em outros lugares, eu louvo a Deus por isso. Pessoas que estão trabalhando, que têm família, que saíram das drogas, que são pregadores, são ministros, hoje tem um monte que caíram. Mas eu criei minha torre, eu criei o meu ministério pela palavra do Senhor, eu peguei o nome do Senhor Jesus para a minha vida e sou ministro. Sirvo tanto para os religiosos, tanto para as igrejas em geral, para as pessoas, para todo mundo. É isso que eu quero que você saiba. Crie uma torre forte. E essa torre é de vocês, o ministério é de vocês, que Deus colocou na mão de vocês. Crie a posição para vencer. Está vindo uma luta aqui, um processo de eu tenho uma posição para vencer isso. E assim sucessivamente. Olha o mistério. Sobre a minha torre de vigia estarei. Estarei. É amanhã. Ele não estava ainda. A vida dele estava tudo errado. Ele estava vendo o fracasso, estava vendo o povo de Judá pecando, estava vendo o pecado dos outros, estava vendo o erro, estava vendo os inimigos destruindo tudo. Sabe por que isso? Porque ele estava muito fraco. Sabe por que isso? Porque ele estava vendo os outros. Uma das coisas que eu quero vos ensinar, meus irmãos, meus filhos, é o seguinte: que quando você tem compromisso de criar posição para você ser forte, para você nunca mais cair, você para de ver os outros. Quem começa a ver os outros e falar mal dos outros e tal, são pessoas religiosas. Nós não somos religiosos. E o pastor está orando, está jejuando, para que nada de religiosidade fique na noiva. Porque se não ficar religiosidade na noiva, aí o Espírito Santo de Deus opera maravilhosamente.
Amém? Aí nós vamos ver a situação. Quando o Abacuque, o profeta menor, no ano de 626 a.C., estava vendo o povo, ele não tinha uma torre, mas ele diz assim, ó, sobre a minha torre de vigia eu estarei. Ele até tinha uma torre, mas ele não estava vigiando, ele não estava. Ele falou, a partir de hoje eu vou começar a vigiar e vou estar nessa torre. Quando eu estiver nessa torre, as coisas começam a mudar. Aí a oração dele foi mudando. Aí lá para frente vai acontecendo outras coisas que daqui a pouco eu vou falar para você. Estarei, ó, é sobre a fortaleza me apresentarei. O que é fortaleza? Algo forte. E sobre uma fortaleza me apresentarei. Irmãos, eu não quero que você se apresente sobre uma casa de palha. Eu não quero que você se apresente ou crie posições num negócio caído. Eu quero que você se apresente em algo que seja forte, que tenha estrutura, que tenha base. Se é algo que tenha base, a tua vida tem base, o teu ministério tem base, tudo que é fraco, disso para trás vai ficar. E você vai ser isento. As pessoas vão olhar para você e vão dar credibilidade para você. E sobre a fortaleza me apresentarei. Ele não tinha se apresentado ainda. Ele estava se apresentando sobre algo fraco, vendo as coisas, vendo o inimigo devastar, vendo as situações e ainda querendo julgar até Deus. Mas chegou uma hora que você chega. Agora eu vou subir na minha torre, vou vigiar, vou me apresentar fortaleza. Ó mistério. Me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo. Para ver o que fala comigo. Então quer dizer que ele não estava vendo. Ele não estava vendo, sabe por quê? Porque ele estava vendo outras coisas. Eu quero que você, obreiro, cria posições para você ficar forte, para você ver quem fala com você. Se eu ficar vendo problemas, dificuldades, se eu ficar vendo a vida dos outros, o tamanho da saia da irmã, o tamanho da calça, ou isso, ou aquilo, ou o batom, isso, ou aquilo, e colar, eu não vou ver quem fala comigo. Vai vir um monte de voz aqui, eu não vou conseguir discernir de quem é essa voz. Eu não quero saber da vida dos outros. Eu quero saber do meu ministério e pregar para as pessoas. Eu quero anunciar para as pessoas. Eu quero ajudar as pessoas. Quando eu vim para o Evangelho, eu era um cachaceiro, eu era um drogado, um casqueiro. À medida que eu fui ouvindo a palavra de Deus, eu fui me libertando. Eu quero que você chegue a essas pessoas e ministre a palavra para essas pessoas. Elas vão ver fortaleza em você. Vão ver que você é uma pessoa forte. E vão dizer sobre, eu quero ser como esse varão, eu quero ser como essa varoa. Porque se você for evangelizar, vai ser que não, você mesmo vai reprovar o teu ministério. E as pessoas falam, eu não quero servir Deus dessa mulher nunca. Eu não quero servir Deus desse homem nunca. Porque ele é um fraco. Porque uma hora ele está lá em cima, uma hora ele está lá embaixo. Nunca, se quer se revoltar, entra no quarto, fecha a porta e faz que nem um fato com Deus, vem aqui, eu preciso conversar com o Senhor. Meu Deus, misericórdia, etc. A revolta é lá no quarto. Satanás não adianta, Satanás. Eu estou querendo posição para ficar forte. O que é a posição que você queria? Mais oração, mais Bíblia, prestar mais atenção e colocar em prática isso, para que você seja forte na terra e você se converta. Aí você fortalece os seus irmãos. Porque senão vai acontecer, imagina eu chegar na casa do presbítero Ismael, eu quero fortalecer ele, aí daqui a pouco, digamos, ele não vai falar, mas digamos uma pessoa que não tem sabedoria, que está como estava Abacuque, fala assim, mas pô, esse cara é fraco, é um cara morto, como que ele vai me fortalecer? Eu estou mais forte do que ele, eu estou mais prudente do que ele, eu sei mais do que ele, aí minha cara cai lá embaixo. Né? Ah, mas eu fui muito fraco no passado, e daí? Eu também fui. Eu estou aqui para procurar posição para ser forte. Não estou dizendo que eu sou incrível e Hulk espiritual, mas também não sou mais fraco. Eu estou aqui procurando posição para me ficar forte. E eu só estou ficando forte uns meses para cá. Eu estou me tornando gigante na fé por causa das mensagens que nós estamos pregando. Por causa da palavra de Deus. Quando você fica forte na palavra, o que está lá embaixo que vem falar com você já era. Meu Deus, é verdade. Hoje mesmo eu preguei para nós não dar, para não combater no ar. Já veio situação para mim hoje combater no ar. Eu falei, eu preguei ontem, que eu não devo combater no ar, então, em nome de Jesus. Está entendendo? Vem no outro dia, Deus dá uma mensagem no outro dia. Eu preguei que eu tenho que correr numa definição, aí vem outra situação para levar para lá e para cá. Não, eu tenho uma meta, é lá naquela obra, eu vou fechar aquela obra. E tal, não, para lá, é lá, ó. A meta é lá, eu estou correndo. E corri, cheguei, era 4 horas, cheguei 4 horas, no mistério. Entendeu? É isso que eu quero de vocês, decisão. Crie a posição e se torne forte a cada dia. Não deixe o inimigo ver vocês amuados, cabisbaixos. Entendeu? Não pega aquele hino como soldado ferido e diz assim, eu estou ferido,